que Ele merece, amém? Aleluia, amém? Pode se assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor a todos os amados, amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós estamos chegando na última mensagem, a 7ª mensagem sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Então abra lá a sua Bíblia, Colossenses capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Nós queremos ser, irmãos, a cada dia uma igreja bíblica, uma igreja que vive de acordo com a palavra de Deus, uma igreja que olha para a palavra e não apenas vê ali coisas que foram escritas, há anos atrás, coisas que ficaram para o passado, não. Nós cremos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Então ela continua uma palavra viva aos nossos corações. Então nós queremos ser a cada dia uma igreja bíblica, por isso que a gente pega os textos, as cartas, os livros, e a gente vai ali versículo por versículo, porque eu entendo que a pregação expositiva é a pregação mais eficaz que tem, porque você pega ali o texto da Bíblia e você vai versículo por versículo, estudando, e não tem como você não ser bíblico assim, Alexandre? Pegar versículo por versículo ali, estudando, não há uma forma melhor de estudar a palavra do que dessa forma. E nós entendemos que nós precisamos ser uma igreja bíblica. Alguém já disse, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja mais perto da Bíblia. Pode ser até longe de casa, mas se for perto da Bíblia, você pode ir nela, que com certeza você vai ser edificado. Amém? Colossenses, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Ele vos fará saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo.
Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Eu, uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que também seja lida na igreja dos laodicenses. E aos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos chegando aqui no final dessa carta, e você que tem acompanhado desde o início esse estudo, e você que conhece um pouco da Bíblia, você entende que a carta de Paulo aos Colossenses, ela é como se fosse uma carta irmã da carta aos Efésios. Nós estudamos aqui a carta aos Efésios, onde o tema central da carta aos Efésios é a igreja. Então ele coloca a igreja no local, como ele diz lá, né, que Cristo colocou a igreja sentada acima de toda potestade, principado, né? Ele fala que a igreja, ela foi escolhida antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Então a carta aos Efésios é a carta onde exalta a igreja. E a carta aos Colossenses é a carta que exalta a pessoa de Jesus. E nós já aprendemos aqui que essa igreja estava sendo atingida por heresias. E essas heresias, esses mestres que chegaram nessa igreja, estavam ensinando uma mistura, um evangelho totalmente diferente daquele que Paulo pregava. Assim como lá na igreja aos Gálatas, essa igreja aos Colossenses está sofrendo pelo falso evangelho. E não há nada mais danoso numa igreja do que o falso evangelho, a doutrina deturpada, a doutrina errada. E muitas vezes as pessoas querem novidades, querem coisas diferentes, e acabam se distanciando da palavra de Deus. E o evangelho, irmãos, ele é simples. O evangelho é simples. Nós não podemos querer sofisticar, né, atualizar o evangelho, sofisticar o evangelho, não. O evangelho, ele é simples. E Paulo, ele vem falando dessa igreja, que uma igreja bíblica, uma igreja poderosa, uma igreja atuante nas regiões celestes, é uma igreja que exalta a pessoa de Cristo Jesus. Se nós queremos ser uma igreja atuante, uma igreja forte, uma igreja firmada, alicerçada mesmo, sabe? Uma igreja que executa obras poderosas numa cidade, nós temos que exaltar unicamente a pessoa de Cristo Jesus. Então, se você depois olhar no capítulo 1, Paulo, ele já coloca Cristo acima de todas as coisas. Ele fala que Cristo é a plenitude de Deus. Do capítulo 1, no versículo 13 ao versículo 14, Paulo diz que em Cristo nós temos liberdade plena. Em Cristo nós fomos libertos do império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13. E fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então em Cristo nós temos liberdade plena. Depois ele fala que a plenitude de Cristo em relação a Deus. Capítulo 1, versículo 15 de Colossenses, ele diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Isso é tremendo, irmãos. Um Deus que é invisível, mas que se revelou na pessoa de Jesus. O próprio Deus esteve nessa terra em forma humana. Então Cristo é a plenitude de Deus, sendo a imagem do Deus invisível. Cristo é a plenitude da criação. Olha que coisa tremenda. Versículo 15, a parte B até o versículo 17.
diz que ele é o primogênito de toda a criação. Ele diz que em Cristo todas as coisas se mantêm coesas. Todas as coisas se sustentam nele. Todas as coisas estão em unidade na pessoa de Cristo. Depois ele diz a plenitude de Cristo em relação à igreja. Diz que Cristo é o cabeça da igreja. Cabeça fala de autoridade, de direção, de sustento. Então Cristo é a autoridade da igreja, é a direção da igreja e é o sustento da igreja. Ele também fala que Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar e receber um corpo glorificado. E depois disso, nós que morremos em Cristo também ressuscitaremos um dia e também receberemos um corpo glorificado. Por isso que ele diz que Cristo é o primogênito dentre os mortos. E depois ele fala sobre a plenitude de Cristo em relação à eficácia, do versículo 24 até o versículo 29. Depois, no capítulo 2, Paulo ele combate esses falsos ensinos. Então, do versículo 1 até o versículo 10, ele coloca Cristo acima da filosofia. Do versículo 11 até o versículo 17, ele coloca Cristo acima do legalismo. Do versículo 18, do capítulo 2, até o versículo 19, ele coloca Cristo acima do misticismo. Tinha tudo isso lá naquela igreja, irmão. Legalismo, gnosticismo, misticismo, ideias místicas, sabe? Coisas assim, essas coisas que a gente já sabe também que existem nos nossos dias. Então ele coloca Cristo acima de todas essas coisas. Ele diz assim: Cristo é maior do que a lei, Cristo é maior do que a filosofia, Cristo é maior do que o legalismo, Cristo é maior do que o gnosticismo. Ele coloca Cristo acima de todos esses falsos ensinos. E Cristo, irmãos, ele ainda hoje, nos nossos dias, ele está acima de todas as coisas. Você pode ler um bom livro, você pode ouvir uma boa canção, você pode ter conhecimento secular, outros tipos de conhecimento, mas nada disso pode estar acima de Cristo Jesus. Você pode ler um bom livro, mas isso não pode estar acima da Bíblia. A palavra de Deus, a palavra infalível de Deus, que de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre a pessoa de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Por isso que nós falamos que é importante você examinar a Bíblia, você estudar a palavra, porque a palavra, ela revela a própria pessoa de Cristo Jesus. Então, fazendo isso, Paulo ele está combatendo aqueles falsos ensinos. E aí, a partir do capítulo 13, Paulo ele fala à igreja como que um cristão que entendeu tudo isso, ele precisa viver. Como que alguém que teve esse entendimento, é tão importante você entender isso, irmão, que tudo na nossa vida muda quando a gente muda o nosso entendimento. Quando você, não sei se já aconteceu isso com você, de você estar em uma situação e você não entender aquela situação. E a partir do momento que você entendeu aquilo, ficou muito mais fácil. Eu me lembro quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, a transportadora Matão, e eu via os pessoal lá digitando lá, fazendo CTE, fazendo nota fiscal, e eu ficava olhando e falando: meu Deus, eu nunca vou aprender isso. Isso é muito difícil. E aí eu comecei ali a fazer. Aí um dia eu falei para um amigo meu, eu falei: me explica certinho, desde o começo até o final, o que eu tenho que fazer? E aí ele foi explicando passo a passo. Aí, irmão, quando eu entendi o processo que eu tinha que colocar em prática, parecia que ficou 1000 vezes mais fácil. Foi só um entendimento que eu tive. Eu falei: agora eu entendi. E a partir do momento que eu entendi, eu comecei a fazer como se eu já tivesse feito antes. E na nossa vida é assim também. Quando você tem um entendimento, as coisas começam a mudar. Tem muita pessoa, na questão do cristianismo, tem muita pessoa que acha que ser crente é você viver debaixo de regras, de leis,
de dogmas. E para que eu possa ser aceito por Deus, eu tenho que obedecer essas leis, essas regras. E cristianismo não é isso, irmão. Cristianismo não é eu fazer primeiro para ser aceito por Deus. Não. Primeiro, Deus já fez por mim. Você entende isso, irmão? A primeira atitude foi de Deus. A primeira decisão, o primeiro passo foi de Deus. Agora, depois que eu entendi que aquilo que Ele já fez por mim, aí ficou muito mais fácil, irmão, obedecer a Ele. Lembra que eu falei para você? Primeiro é o indicativo, depois o imperativo. Então, lembra lá nos modos verbais, quando você estudou português na escola? Modo indicativo, subjetivo e imperativo. O indicativo indica uma ação completa, uma ação que já foi realizada. O subjetivo indica uma ação que pode acontecer, mas o imperativo indica uma ordem. Então, indicativo, ação completa, já foi feita. Subjetivo, pode acontecer. Lembra lá quando a gente estudava português lá no CAIC? Lembra? E o imperativo é uma ordem. O que as outras religiões fazem? Primeiro o imperativo, primeiro você obedece, primeiro você faz, primeiro você tem que cumprir ordens, depois o indicativo. No cristianismo não, primeiro o indicativo. Olha o que ele diz lá, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Portanto, vocês já ressuscitaram juntamente com Cristo. Então já foi, já aconteceu. Depois o versículo 3, porque morrestes, já aconteceu, irmão. Não é algo que vai acontecer, você vai morrer com Cristo, você vai ressuscitar. Não, Paulo está falando, vocês já morreram com Cristo. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Vocês já estão ocultos em Cristo. E agora, por causa disso, vocês, versículo 5, faça morrer a vossa natureza terrena. Então, primeiro ele fez por mim, porque ele fez, porque eu entendi, porque girou uma chave dentro de mim. Eu falei, agora eu entendi. Jesus já fez por mim. Diga assim comigo, Jesus já fez por nós. Então agora, irmão, porque ele já fez, agora eu vou fazer morrer a minha natureza terrena. Agora eu vou deixar o velho homem lá mortinho. Eu vou deixar, versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Eu vou deixar a prostituição, eu vou deixar a impureza, eu vou deixar a paixão lasciva, eu vou deixar o desejo maligno, eu não vou ter mais essas práticas, eu não vou ser mais avarento. Versículo 8, olha o versículo 8, você está aí, capítulo 3, coloca lá para nós, capítulo 3, versículo 8. Agora, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9, eu não vou mentir mais um para o outro, eu não vou mentir mais para ninguém. Por quê? Porque eu já me despi do velho homem com os seus feitos. Eu já me despi. Eu não vou me despir, eu já me despi. Então isso não deve fazer parte da minha vida mais. Eu não vou ser alguém irado, eu não vou ser alguém maledicente, eu não vou falar mal dos outros. Amém, irmãos? E qual que vai ser a minha nova vida? Versículo 10. Vos revestistes do novo homem, que se refaz no pleno conhecimento. Aí o versículo 12. Revistam-se como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha a diferença, irmão. O velho homem é o quê? Irado, maledicente. O velho homem é o quê? Indignado, é cheio de maldade, é cheio de linguagem obscena. E o novo homem é cheio de bondade. Aleluia. O novo homem é cheio de misericórdia. Aleluia.
é cheio de longanimidade, é cheio de humildade. O que aconteceu, irmão, de um homem para o outro? Ele entendeu. Ele teve entendimento. Mudou algo dentro dele. Agora ele entendeu o que Jesus fez por ele. E agora ele vive essa vida que agrada a ele. Ele não vive mais por ele mesmo, pelas suas paixões. Porque ele entendeu que ele já morreu com Cristo. E ele já ressuscitou com Cristo. E a vida dele está oculta em Deus. Quantos aqui já entenderam isso, irmão? Então é uma mudança aqui, ó. É uma mudança lá na mente. É uma mudança de entendimento. E aí Paulo continua falando, né, que nós temos que, como que nós temos que tratar os nossos irmãos, né, com longanimidade, com humildade. Daí depois ele fala como que deve ser esse novo homem no lar. Capítulo 3, versículo 18. Ele fala como que deve ser as esposas que entenderam isso. Elas devem ser submissas aos seus maridos. Capítulo 3, versículo 18. E os maridos, capítulo 3, versículo 19. Ele deve amar suas esposas e não tratar elas com amargura. E os filhos, eles devem obedecer aos pais, porque fazê-lo é grato diante do Senhor. E os pais não podem irritar os filhos, para que não fiquem desanimados. E os servos, os empregados. Quantos aqui são empregados aqui, irmão? Acho que a grande maioria nossa, né? E os empregados devem obedecer em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, né? Foi o que o pastor falou aqui no domingo de manhã, né? Não só quando o patrão está vendo, né? Ficar morcegando e só trabalhar quando o patrão está vendo, mas fazer de todo o coração, temendo ao Senhor. E o versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor, e não para com os homens. Então, o servo que entendeu que Jesus fez por ele, e tudo que ele faz como se fosse para o Senhor, não para os homens. Então ele vai varrer a casa, ele não dá aquele migué igual a gente fazia, né? Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, ó, pequeno não, né? Uns 12, 13 anos, novo. Eu sempre fui grande, né? Aí minha mãe falava assim, ó, quando eu chegar, a louça tem que estar lavada, o chão tem que estar limpo e tal. E aí eu ia jogar bola na rua e esquecia. Aí dava 5 horas, ela chegava às 6 horas e falava, 5 horas, ainda dá tempo. Brincava mais um pouquinho. Quando eu olhava no relógio, era 15 para 6. Minha mãe chegava às 6 horas. Aí eu dava aquele desespero, ia lá, lavava a louça de qualquer jeito, passava um pano no chão de qualquer jeito. E a minha mãe chegava, olhava o chão tudo molhado, a louça tudo mal lavada. E ela falava assim, você lavou a louça que hora? Não, mãe, faz tempo. Limpou o chão que faz tempo. Nada, fez de qualquer jeito, só para falar que fez. Né? E muitas vezes a gente age assim. A gente faz as coisas de qualquer jeito. E aquele que faz de qualquer jeito, irmão, ele tem que fazer 2 vezes, né? É até pior. Por isso que Paulo está falando assim, tudo que a gente fizer, fazer como se fosse para o Senhor. E aí ele fala como que deve ser os patrões, os senhores. Capítulo 4, versículo 1. Tratai os servos com justiça e equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então ele não deixa ninguém de fora. Ele coloca marido, esposa, filho e pai, senhor e servo. Não deixou ninguém de fora. Porque muitos daqueles senhores, irmãos, que tinham escravos naquela época, se converteram ao Senhor. E como que vai ser agora? Ele vai tratar como ele tratava antes? Dando chicotada, né? Castigando o escravo? Não. Como que ele vai tratar? Com justiça, com equidade, certos de que também tendes um Senhor no céu. Então, ó, você é senhor de escravo, mas você tem um Senhor acima de você. Você tem um Senhor no céu e você vai dar conta a Ele. Então Paulo ele fala, irmãos, entenda, isso aqui nós precisamos entender isso, irmãos. Paulo não está falando assim, olha, faz isso, faz aquilo. Não, Paulo está falando assim, ó, você que entendeu, você que teve entendimento do que Jesus fez, você que morreu com Ele,
Você que ressuscitou com Ele, agora o seu procedimento tem que ser esse. Se você entendeu. Então, meu irmão, se eu vejo um crente falando palavrão, o que eu penso? Esse cara está deixando o velho homem vivinho dentro dele. Porque o que Paulo está falando aqui? Capítulo 3, versículo 8, que a nossa linguagem não pode ser obscena. Então você está entendendo isso, irmão? Se eu vejo um crente irado, o que eu entendo? Que ele ainda não entendeu o que Jesus fez por ele. Que ele ainda não matou o velho homem. Que ele ainda não crucificou o velho homem. Que ele ainda não ressuscitou com Cristo. Então não é nada contra a pessoa, não é nada contra a atitude dela, é contra o entendimento. Né? A gente não está batendo nas pessoas, a gente está querendo que a pessoa entenda. Porque quando eu entendo, irmão, eu saio, vamos supor, aqui o Espírito Santo falou no meu coração, eu entendi. Aí eu saio desse lugar, chego na minha casa, eu mudo o meu comportamento. Eu mudo o meu comportamento. É uma conversão, né? Eu me converti, eu não apenas me convenci, não apenas sou um simpatizante da fé, um seguidor da fé, não. Eu entendi que agora eu sou filho de Deus. E eu tenho que agir como filho de Deus. E é fácil, irmão. Todos os dias nós temos que mortificar o nosso velho homem. Todos os dias nós temos que matar o velho homem. Então, meu irmão, entenda. Tudo que nós falamos aqui, todos esses estudos, as mensagens que nós pregamos aqui, a primeira pessoa que é atingida com isso somos nós, que pregamos. Então não é algo assim, ó, faz isso, não. É algo assim, ó, eu preciso fazer, Deus falou comigo aqui, e Ele também está falando com você, e juntos nós vamos, a cada dia mais, querer ser filhos maduros de Deus. Nós estamos juntos, irmão, no mesmo barco. Amém? Por isso que a Bíblia fala, né? Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Ele vai exigir muito mais dos mestres, né? De quem ensina, do que daquele que apenas está ouvindo. Mas vamos lá, capítulo 4, versículo 2. Vamos terminar aqui. Agora Paulo vai entrar em um assunto, irmão, que também nós precisamos ter entendimento desse assunto. Ele fala sobre a oração, e ele diz assim, capítulo 4, versículo 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. O que a gente, irmão, por muito tempo a gente entendeu o que é oração. A gente entendeu que oração é um ritual que a gente faz, é uma reza, né? É um rito que a gente realiza, que a gente tem que fazer, porque alguém ensinou, porque os nossos avós, os nossos pais nos ensinaram que a gente tem que orar, né? Eu lembro quando minha mãe fazia a gente rezar, a gente ficava ali ajoelhado, com o terço do lado, e toda vez que ela falava, vamos rezar, e a gente falava, eu falava, meu Deus, que coisa chata, né? Mas tinha que estar ali, tinha que fazer. E muitos de nós encaramos a oração como, da mesma forma, como um rito religioso, uma obrigação, uma penitência. A gente muitas vezes entende a oração como um meio de alcançar algo de Deus. Eu vou orar porque eu estou precisando, então eu estou precisando de algo, então eu tenho que orar. Mas oração, irmãos, quando a gente tem um entendimento do que é oração, a gente entende que a oração, primeiro, ela está ligada a um relacionamento com Deus. Então a oração, o primeiro objetivo da oração, se você está anotando aí, anote. O primeiro objetivo da oração é me relacionar com Deus. Então a oração não é um rito, não é uma penitência, não é uma obrigação, não é algo que eu faço só para alcançar algo de Deus, não. A oração está ligada a relacionamento com Deus.
É o momento que eu vou ter relacionamento com meu Pai. É o momento que eu vou conversar com meu Pai. O que é a oração, meu irmão? É uma conversa. Porque senão a gente encara a oração como... Eu já vi, teve gente que falou para mim, eu não sei orar. Por quê? Porque ela acha que orar é fazer aquela oração, né? Que muitos pastores fazem, né? Oh, excelso e supremo Deus. Estamos aqui nesses conclaves, né? Tu és onisciente, onipotente. Aí a pessoa fala assim, eu não sei orar. Porque ela acha que orar é isso. Aí você pode responder para ela, irmão, você sabe conversar? Não, conversar eu sei. Aí você pode falar, então você sabe orar. Porque orar é o quê? É conversar com Deus. E para conversar você não precisa usar palavras diferentes, né? Sofisticadas. Não, você conversa. E conversar com Deus, eu converso aonde? Qualquer lugar. Eu conto aqui dentro do carro, eu converso com Deus. Tomando banho, eu converso com Deus. A todo momento eu estou conversando com Ele. Se não estou falando, estou no pensamento. Por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar. Então é conversar. Então oração, meu irmão, é relacionamento. Não precisa ser algo, é lógico, que se você estiver conversando com alguém, você está falando ali, eu estou conversando com o Marcos, eu estou falando, ô Marcos, então Marcos, hoje aconteceu isso comigo, daí o Marcos está aqui no celular, olhando no celular, e eu, aí então Marcos, aí eu fui lá e aconteceu isso, e o Marcos aqui no celular, o que vai acontecer? Eu falo, ô Marcos, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Então para falar com Deus, muitas vezes eu tenho que me desligar das outras coisas. Imagina você orando na frente da televisão, orando a Deus, não tem como. Por isso que Jesus falou, entra no seu quarto, fecha a porta, por quê? Porque ali você vai falar com Ele e Ele vai falar com você. Então, é lógico, a gente tem que ter um momento onde nós estaremos só nós e Deus, sim. Mas também, meu irmão, não adianta você ficar 5 horas no seu quarto orando com Deus e sair e ficar o restante do dia sem falar com Ele. É como se eu falasse com a minha esposa só 1 hora do dia só. Das 7 às 8 eu vou conversar com você. O resto do dia eu não vou falar mais. Você está entendendo, irmão? Então o relacionamento com Deus é 24 horas por dia. É oração, é isso. É relacionamento. Então eu tenho que parar, meu irmão, de querer criar dogmas. Não, porque para orar você tem que orar ajoelhado. Para orar você não pode estar sem camisa. Para orar você não pode virar as costas para o altar. Já viu isso? Para orar você tem que colocar o véu na cabeça. Meu irmão, o que nós estamos criando? Dogmas, ritos. Né? Se alguém falar assim, a pessoa falar assim, não, eu gosto de orar quando eu estou tomando banho. A pessoa, misericórdia, não pode. Você não pode orar tomando banho, não pode. Você está entendendo, irmão? Tem muita gente que tem essa mentalidade. E oração é relacionamento, é eu falar com o meu pai e meu pai falar comigo. Segundo, oração também é uma batalha. Não apenas relacionamento com Deus, mas é uma guerra. Já aconteceu com você de você estar orando, irmão, e acontecer um monte de coisa quando você está lá tranquilo, assistindo televisão, você fala assim, vou orar. Aí você desliga a televisão, entra no quarto, fecha a porta, aí começa um bater palma, telefone toca, começa a acontecer um monte de coisa. O que é isso? É porque você está em uma batalha. E o inimigo vai fazer de tudo para que você não ore. Porque ele sabe que um crente que ora é um crente que tem autoridade espiritual. Então oração é uma guerra, é uma batalha. Muitas vezes eu estou orando ali, meu corpo começa a doer quando eu estou intercedendo por alguém. Dá sono, né? Dá sono, sabe por quê? Você está numa guerra, irmão, uma batalha. Terceiro, a oração também é como se fosse um combustível do crente. É um suprimento. É ali que eu estou me abastecendo. É ali que eu estou
me preparando para sair daquele lugar onde eu estou, para conseguir vencer. Não adianta você ter uma Ferrari sem combustível. Não adianta. E a nossa oração, meu irmão, é o nosso combustível. Tem muito crente que está na reserva, né? Misericórdia. A oração é que mantém a nossa vida espiritual ativa. Não tem como, irmão, a gente ficar a semana inteira sem orar e aí chegar na hora do culto e querer sentir a presença de Deus. Não tem como. Eu fiquei a semana inteira. Aí no domingo à noite eu quero chegar na igreja e quero sentir a presença. Não vai sentir, irmão. Não vai sentir. Então você tem que já chegar nesse lugar aqui avivado, cheio do combustível do céu. Amém? E por que ele fala perseverar na oração, irmão? Por que Paulo fala perseverar? Perseverar é não desistir. Perseverar é continuar firme. Perseverar é não desanimar. E ele fala perseverar por quê? Porque até Paulo sabia que não é fácil, irmão. É uma guerra. É uma batalha. Diga assim comigo: eu preciso perseverar na oração. E ele também diz, vigiando com ações de graças. Então o que significa vigiar com ações de graça? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo também fala sobre isso. Eu quero só ler esse versículo aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, a mesma palavra que ele usou aqui em Colossenses, ele usou lá em Filipenses, que a nossa oração, ela precisa ser com ações de graça. O que significa isso? Oração com ações de graça. Orar, irmão, é se submeter à vontade de Deus, me alegrando e agradecendo pela vontade dEle. Isso é oração com ações de graça. É conhecer a vontade, é se submeter à vontade de Deus, me alegrando e agradecendo pela vontade dEle. Então a oração não é algo que eu estou impondo a Deus. Deus, eu quero que o Senhor faça assim, assim, assim. Oração com ação de graça é assim: Deus, a sua vontade tem que prevalecer na minha vida. Eu quero que o Senhor cumpra a sua vontade. E aí eu entendo muitas vezes que a vontade de Deus não é a minha. E o que eu tenho que fazer? Ações de graça. Então é isso que Paulo está falando. Oração vigiando com ações de graça. Vigiando, louvando e agradecendo a Deus, mesmo se aquela vontade não é a minha vontade. Se aquilo que eu estou pedindo não vai acontecer e vai acontecer a vontade de Deus. Vigiando com ações de graça. Versículo 3. Suplicai. Você já ouviu aqui, o pastor Ulisses falou aqui na última vez que ele teve. Suplicar é rogar. Suplicar é diferente de orar, né? Suplicar é rogar, é implorar. E ele diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Então, rogue, implore por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, o que Paulo está falando aqui, pelo Espírito Santo? Ele está falando assim: olha, batalhe essa batalha junto comigo. Ore para que a porta da palavra seja aberta. Porque você acha que o inimigo, irmão, quando Paulo chegava no lugar, o inimigo ficava de braço cruzado, falando assim: chegou aí, deixa ele fazer a obra de Deus. Não, o inimigo batalhava para fechar as portas. Por isso que Paulo está falando: ore para que Deus abra a porta para nós da palavra. Ore para que aonde nós chegarmos, nós tenhamos liberdade para pregar a palavra. Aonde nós chegarmos, o evangelho possa ser ali, surtir efeito na vida das pessoas. Então, batalhe junto comigo na oração. Batalhe. Então, meu irmão, se nós queremos que os céus estejam abertos sobre este lugar, nós precisamos batalhar
em oração. Não podemos desanimar, como ele diz, perseverar em oração. Irmão, é muito sério a guerra espiritual que acontece quando nós estamos neste lugar. A gente muitas vezes não entende. Às vezes a gente negligencia esse momento, e esse é um momento de guerra espiritual, onde os demônios estão lutando para tentar impedir você de ouvir a palavra, de adorar o Senhor, de ter entendimento da palavra. E os anjos estão guerreando para que você possa entender a palavra e ter entendimento da palavra. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando numa igreja em Londrina, e a igreja o teto dela era aquela telha de alumínio, sabe? Esqueci o nome, zinco, né? E ali eu estou pregando e eu senti ali um peso espiritual terrível. E de repente, irmão, eu não sei o que aconteceu, acho que alguém jogou um tijolo em cima da igreja, algum abençoado lá jogou um tijolo em cima da igreja. E aí, meu irmão, a igreja se assustou, né? E de repente, de novo, bum, aquele barulhão em cima da igreja. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, irmãos, vamos orar, que isso aqui é o inimigo tentando impedir a palavra de fluir neste lugar. E nós oramos ali e parou. E parou aquele barulho. Até hoje eu não sei o que é, mas fez um barulho, irmão. Por quê? Porque esse momento é um momento de batalha espiritual, de guerra espiritual. E Paulo está falando aqui, ore por mim, batalhe junto comigo, para que o evangelho seja pregado como, versículo 4, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo entendia, irmão, que pregar o evangelho era o dever dele. E ele estava pedindo a oração pela igreja, para que ele pudesse vencer essa batalha. Versículo 5, capítulo 4, versículo 5. Agora Paulo vai falar como que deve ser o nosso procedimento com aquelas pessoas que ainda não aceitaram o evangelho. Quando ele coloca aqui com aqueles que são de fora, ele está se referindo às pessoas que não eram da igreja. E ele diz assim, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Então o que ele está falando? Para a gente dar testemunho. É isso que Paulo está falando. Dê testemunho com os que são de fora. Porte-se com sabedoria para os que são de fora. Nesse final de ano a gente encara isso, né? Quando a gente tem lá o almoço lá com os parentes. Aí vai lá o crente. E aí o pessoal começa a beber lá a cerveja, né? A bebida lá. E está lá o crente no meio. E como que eu devo me portar? Com sabedoria. Eu não vou ser aquele crente chato. Sabe crente chato? Você conhece algum crente chato, irmão? Você não é crente chato não, né? Você não é crente chato não, né? Então, ele está falando aqui que nós temos que tratar os que são de fora com sabedoria. E como que deve ser? Eu devo aproveitar as oportunidades. Se eu tenho a oportunidade de pregar o evangelho, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Sabe o que é isso, irmão? Você está lá no seu trabalho conversando com alguém, e de repente a pessoa fala assim, você é crente? Aquilo ali, meu irmão, já foi uma oportunidade de você falar de Deus, de você falar do amor de Deus. Alguém chega para você e fala, eu estou passando por uma luta, me ajuda. Isso aí já é uma oportunidade de você pregar o evangelho. Então é isso que Paulo está falando. Aproveite a oportunidades. Se alguém chegar para mim e falar assim, eu estou com uma dor de cabeça. A hora eu já falo, eu posso orar por você? A pessoa não vai falar não. Né? Eu posso fazer uma oração por você? Isso aí já é uma oportunidade, irmão. Então nós temos que aproveitar a oportunidade com os que são de fora. E como que deve ser? Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada
1. Como que deve ser o nosso procedimento? Como que é o nosso testemunho diante das pessoas? Eu postei uma frase no Instagram, no WhatsApp hoje. Essa frase é do David Otis Fuller. E ele diz assim: se você fosse julgado por ser cristão, haveriam evidências suficientes para condená-lo? Eu ouvi essa frase há uns anos atrás e eu parei para pensar nisso. Se você fosse julgado, se você estivesse num país onde não pode ser cristão, e se as pessoas prendessem você e você fosse para o julgamento, e aí eles vão levantar as provas para falar: olha, é cristão. Será que haveriam provas suficientes para condenar você? Ou será que eles iam chegar lá no julgamento e falar: não, isso aí não é crente não. Isso aí só fala que é. A gente não conseguiu nenhuma prova para condenar ele. A gente puxou a ficha dele lá, nada. Qual que é o nosso procedimento, irmãos, diante das pessoas que não conhecem o Senhor? Eu estava ouvindo uma história de um pastor, e ele convidava o cara para ir na igreja dele, um empresário da cidade, e o cara nunca ia. Aí um dia o cara apareceu na igreja. E aí o pastor falou: oh, que bênção, meu irmão, você chegou aqui na igreja, glória a Deus. Ele falou: ó, pastor, eu só vim aqui porque de tanto o senhor me convidar, eu contratei um detetive particular. E esse detetive ficou 2 anos investigando a vida do senhor. E eu só vim aqui porque o detetive chegou em mim e falou: olha, ele vive tudo aquilo que ele prega. Eu observei a vida dele por 2 anos. E aí aquele cara chegou lá e entregou a vida para Jesus. Ele ficou investigando o pastor por 2 anos. Será que se alguém contratasse um detetive, irmão, para investigar a nossa vida, o que ele ia chegar lá, né, e falar assim: ó, é crente mesmo? Ou será que ia falar: ó, né, aquele ali só diz que é? Então, meu irmão, o nosso procedimento com os que não servem ao Senhor deve ser nos portar com sabedoria, aproveitar a oportunidade, a nossa palavra sempre agradável. Eu falei do crente chato, né? O crente chato, onde ele chega, fala: ah, é demônio, tá repreendido, Deus não gosta disso, para com isso que Deus não gosta, sabe? E o que ele está falando? Que a nossa palavra tem que ser sempre agradável. Agradável. Temperada com sal. O que significa isso? Ela precisa ter moderação, porque o sal demais é ruim e o sal pouco também é ruim. Precisa ser na medida correta. Então ele diz: a sua palavra ela tem que ser temperada com sal. Não exageradamente, porque fica muito salgado, e nem muito fraco de sal, que fica ruim. Então tem que ser na medida correta, tem que haver moderação. Tem que ser equilibrada. Falar do amor de Deus com sabedoria, para saberdes como deveis responder a cada um. E aí Paulo ele termina a sua carta saudando os irmãos. Ele fala aqui alguns nomes, né? Ele fala, versículo 7, sobre Tíquico. Daí depois ele fala no versículo 10. No versículo 9 ele fala sobre Onésimo. Eu já falei aqui sobre o Onésimo, né? Sobre a carta de Filemão, que Onésimo era o patrão, o senhor de Filemão, né? Depois, se você quiser ler a carta de Filemão, você vai entender essa história. Versículo 10, ele fala do Aristarco. Eu vou fazer aquela piadinha, irmão, né? Porque, sabe aquela piadinha que todo pastor faz? Se você quiser saber nome bonito de criança, olha aqui, ó, Aristarco. Olha que bonito, né? Todo pastor faz essa piadinha, né, Duda? Se você quiser nome de filho, olha aqui, Aristarco. Já pensou? Ô Aristarco, vem aqui. Só que eu quero chamar a atenção, ele fala sobre Marcos, né, primo de Barnabé. Barnabé também é bonito, ó. E aí versículo 12.
Paulo ele fala, eu quero só falar bem rapidinho sobre Epáfras. Epáfras, como eu já falei no início, ele era o pastor da igreja de Colossos. E olha como que ele fala sobre Epáfras, irmão. Versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus. Aleluia. Ele era o pastor da igreja, mas ele era servo de Cristo Jesus. Eu tenho falado aqui várias vezes, já falei isso, que ministro, irmão, sabe o que é a palavra ministro? É diáconos. E diácono é aquele que serve. Nós somos servos de Cristo e somos servos do corpo de Cristo. Às vezes alguém chega, manda mensagem para mim, ou fala comigo, fala: Reinaldo, Deus me abençoou com a palavra que você trouxe, glória a Deus. E eu falo: irmão, eu sou apenas um servo do corpo de Cristo. Até postei no Facebook esse tempo atrás, que é o nosso prazer é servir o corpo. Nós somos apenas servos. E ele está falando que esse pastor da igreja, o Epáfras, ele era servo de Cristo, que se esforça sobremaneira, continuamente, por vós na oração, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Qual era a preocupação do Epáfras, do pastor da igreja? Com o crescimento espiritual daqueles irmãos. Ele não queria fama, não queria um bom salário, não queria uma mansão. O que ele queria? Que a igreja do Senhor Jesus crescesse, se conservassem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, se você quer ser um ministro, quer ser um pastor, quer ser alguém, quer ser um ministro do altar, saiba de uma coisa, irmão: ministério não é ser visto, né? É serviço. Ministério não é ser visto, é serviço. É serviço. E nós estamos servindo ao corpo de Cristo. Você já pensou nisso, irmão? O privilégio que nós temos? Você já pensou o privilégio? Você já pensou também a responsabilidade que nós temos? É tanto um privilégio como uma responsabilidade. E por isso que todas as vezes que eu subo nesse altar eu tremo. Eu tenho temor. Porque eu sei da responsabilidade que nós temos de conduzir o corpo de Cristo, de ministrar o corpo de Cristo, de trazer uma palavra, de cantar um louvor, de fazer uma oração. Não é brincadeira, irmão, isso. Então nós temos que ter essa consciência. E aí ele termina, né, saudando mais algumas pessoas, Lucas, saudando lá a ninfa, a igreja que ela hospedava na casa dela, versículo 15. E ele diz que essa carta devia ser lida, né, à igreja aos Colossenses, depois na igreja da Laodiceia. E aí ele termina o versículo 18, falando assim: a saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Eu acho isso tão forte, irmão, que Paulo, ele se gloriava pelo privilégio que ele tinha de ser preso por Cristo. Lembrai-vos das minhas algemas. Ele poderia murmurar e falar assim: olha, eu estou aqui por causa de Jesus, estou aqui perdendo, estou aqui sendo maltratado. Mas ele diz assim: lembrai-vos das minhas algemas. É um privilégio. Ele está falando assim: é um privilégio ser preso por causa de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Nós vamos ter o nosso culto agora na quinta-feira, o culto da virada, tá? Vai começar às 10 horas. Todos estão convidados. Você que vai vir, que vai participar da nossa confraternização,
é o kit crente, né? Um refrigerante, 1 quilo de carne e também R$5 para ajudar nas frutas. Depois você pode dar o nome para a pastora Ana. E nós vamos começar aqui, irmãos, do dia 1º, né? Nós já vamos estar aqui. E do dia 2 até o dia 7 nós teremos uma semana profética aqui neste lugar. Irmão, se tem uma coisa que me deixa assim, é quando a pessoa fala assim: eu estou muito cansado para ir na igreja, né? Irmão, a igreja não é um lugar que você fala assim: não, eu não vou porque eu estou cansado. E às vezes a gente fica em casa, irmão, e a gente fica mais cansado do que se a gente tivesse vindo para a igreja. Não, vou ficar para descansar. Não vai, irmão. Vem aqui descansar nos braços do Pai. Serão 7 dias onde nós estaremos aqui, na primeira semana, nos primeiros 7 dias do ano, consagrando esse ano ao Senhor. Um ato profético aqui. A Bíblia diz que se as primícias forem santas, toda a massa é santa. Então, se a primícia do nosso ano for santa, na presença de Deus, todo o nosso ano será santo em nome de Jesus. Então venha participar. Não joga o cansaço fora, né? Embora, e venha em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por esse culto, ó Pai. Te pedimos que o Senhor venha abençoar esses 7 dias que estaremos aqui, Pai, nos cultos das primícias, ó Pai. Senhor, conduza cada ministro que for ministrar a tua palavra aqui, Pai. Conduza os ministros que estarão ministrando louvor, as meninas que estarão ministrando a dança, ó Pai. Que tudo seja para a glória do Senhor. Cada diácono que estará trabalhando aqui, Senhor. Meu Deus, cada irmão que estará aqui, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor, um destravamento, Pai. Que o Senhor venha virar uma chave dentro de nós. Que o Senhor venha nos dar entendimento, Pai, para que nós possamos conduzir esses 365 dias desse ano de 2021, que sejam dias sobrenaturais na sua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse estudo que nós terminamos aqui nessa noite, Pai. Nos conduza, ó Pai. Nos conduza, Espírito Santo, ao conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória. A ti, Jesus, a glória. Você pode levantar suas mãos e declarar isso nessa noite. A Ele a glória. Para sempre. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Ao Senhor toda a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Seja exaltado, Jesus. Tu és a pessoa mais importante neste lugar. Para o Senhor são todas as coisas, porque dele e por ele. Aleluia. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a para sempre, amém. Sim, Jesus, aleluia. A Ele a glória, a Ele a
Colossenses 1,15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas tenham a primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Deus abençoe a todos. Vá em paz, em nome de Jesus.